Doutora Andréia Machado, juíza de direito aqui de Guaíba. No episódio anterior a gente falou sobre o mês das mulheres, né, e a importância da gente continuar com esse debate ao longo do ano, né? E agora eu queria falar um pouquinho sobre a violência doméstica. Então me diz uma coisa, como a senhora vê o papel do sistema judiciário em apoiar e proteger a vítima, né, as mulheres que são vítimas de violência doméstica? Thalita, essa é uma questão muito importante. O nosso país, infelizmente, tem índices estarrecedores de violência doméstica, de violência sexual, de morte de mulheres. É uma coisa absurda, né? E nós temos a Lei Maria da Penha, né? Foi cunhado com o nome da mulher que foi alvejada e que levou isso para as cortes internacionais, porque não era apurado, né? Não havia a punição desse agressor, de 2006. 2006 a lei digamos que já não é tão recente assim, mas ainda está caminhando, né, e se aprimorando. Ainda tem muito o que se fazer. O sistema ainda é falho em muitos lugares. Hoje em dia se começa a ter os centros de referência das mulheres, centros de atendimento. Se começa ao longo do tempo a melhorar o sistema. Como eu comentei contigo antes de nós começarmos, eu não sou titular da vara da violência doméstica, a minha é a vara do júri e execução criminal. Mas aqui na vara do júri nós temos a forma mais grave da violência doméstica, que é o feminicídio, né? Uma mulher ser morta pela condição de mulher, por ódio, né, dessa condição do agressor, dessa condição de mulher, ou então nos casos de violência doméstica. São os mais graves. E hoje em dia o sistema de justiça, ainda com as suas dificuldades, começa às vezes no primeiro atendimento, no entendimento, porque, como disseste, é todo um sistema que começa lá na polícia e termina no judiciário e muitas vezes na SUSEP. Se vem melhorando. É fundamental. Acho que não sei quantas mulheres, não saberia dizer, foram salvas por medidas protetivas. Algumas mulheres, não dá nada, ele continua incomodando, mas a gente nota que refreia. E muitas vezes, quando o agressor não entende que não pode continuar procurando, que o juiz já determinou um afastamento, ou que não entra em contato com essa mulher, ou continua agredindo ela, ele vai preso, né? Tem a previsão de uma prisão preventiva. Aí, às vezes, um tempo na cadeia o convence de que ele não pode agir assim, ou pelo menos dá um sossego a essa mulher por um tempo. A gente sabe, não tem pena perpétua no Brasil, as penas são baixas porque são dos crimes comuns, às vezes com aumento ali pela situação de violência doméstica. Eu atendo em plantão, muitas vezes, os pedidos de medida protetiva, e é muito comum, né, a narrativa das mulheres de que estão, às vezes, há pouco tempo, há muito tempo com um homem, se estão casados, de regra, o problema é ligado à dependência alcoólica, à dependência química desse agressor. Muitas vezes a dificuldade é por não ter trabalho ou como sustentar, ter filhos, também dificulta. Então as pessoas, assim, muitas vezes eu ouvia: mas tu não fica com raiva dessas mulheres, defere uma medida protetiva no final de semana, quarta-feira elas foram lá e tiraram os papéis. Eu disse, não. Quando eu era jovem e arrogante, até às vezes me irritava. Mas com a maturidade, tu vê que é muito difícil de uma mulher sair de uma relação abusiva. A relação abusiva, a relação tóxica é muito mais comum do que se imagina. E muitas mulheres vivem sem nem perceber. Porque é normal, porque o homem é assim, porque ele não deixa faltar nada em casa, ele é um bom pai, o que tem que ele beba, o que tem que ele te traia, ele te deu uns empurrão, ele te xingou, mas ele é nervoso. A sociedade desculpa esta conduta e as mulheres muitas vezes demoram a perceber que estão numa relação abusiva. E ainda é muito importante que as mulheres nos tragam isso, relatem, que muitas vezes elas voltam atrás, a gente sabe, por pressão desse companheiro, por pressão dessa família. Voltem a registrar. Nós estamos melhorando o sistema e esperamos que
chegue um tempo que não haja nenhuma mulher agredida nem morta. Que a educação, que o trabalho, a importância também da reeducação de agressores, grupos reflexivos, que muitos homens não entendem aquela conduta dele como violenta, porque ele viu o pai tratando a mãe assim, porque o avô tratava a avó assim, e era o normal da família. Então o sistema de justiça está aqui para acolher essas vítimas, como eu disse, cada dia se qualificando mais, formando a rede, mas isso leva tempo, precisa de investimento, precisa de preocupação, né, do poder público também local, que eu acredito que aqui já tenha, porque há pouco tempo, pelo que eu soube, foi criado o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres, que é um avanço, que é um mecanismo muito importante. E isso, assim, acredito que nós já salvamos muitas mulheres. E o que eu queria comentar no final é que muitas vezes as mulheres dizem, ou até os homens dizem, quando a Brigada Militar vai, que não tem homem para tirar, não tem juiz que vai mandar nele para tirar. Eu disse, tem. E a juíza. E se tu não se comportar, sou eu que vou te botar na cadeia. Porque a gente não admite, a gente não vai tolerar que mulheres sejam agredidas, ofendidas e sejam mortas por nenhum homem. E que a família seja um local seguro para essas mulheres. Nós trabalhamos, né, e aqui eu posso falar também pelo meu colega, dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias da semana, para que essas mulheres tenham segurança. Infelizmente, não conseguimos evitar todos os casos, né, de violência ou até mesmo de um feminicídio, mas estamos trabalhando duro para isso.